Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. A liberdade é viver o Deus da alma. Saber que eu e o outro somos um, do apego se desprender, por aquele que quer crescer, só assim pode o homem viver livre. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse é mais um episódio do podcast Vivências. Tudo bem, Miltinho? Tudo bem, Yara? Deu vontade de cantar agora? Ai, ficou aqui, mas eu me reservei o direito de declamar o comecinho da música Viva Livre. E, nossa senhora, é uma mensagem profunda, né? Música maravilhosa da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, né? Viva Livre, e realmente é quase impossível da gente não cantarolar. Parabéns, Yara, pela sua introdução. Ah, mas eu tenho que dizer para os amigos que a ideia veio de você, que é um apaixonado aí pelas músicas da Associação dos Jovens. E muito bem escolhida essa letra para o programa de hoje, certo? Certo, nós vamos falar de um tema maravilhoso. Não se apegue no aspecto material, no aspecto emocional. E para isso nós temos um convidado muito especial. Hoje, oficialmente aqui nesse programa, eu tenho que ser de fato o Miltinho. Combinado. Senão vai dar confusão. Porque o nosso convidado, né, ele é um dos Miltões da Seitonoye. Eu tenho, assim, alegria, né, de falar que eu sou o Miltinho com toda a alegria, porque dentro da Seitonoye a gente tem outros Miltons de gabarito maravilhoso. E está com a gente o preletor em grau sênior, Milton Masayoshi Yuki. Seja bem-vindo, preletor Milton. Muito obrigado, Miltinho. E é um Miltinho carinhoso, né? E a Yara, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com esse público que está sempre nos acompanhando. E tenho certeza que vai ser um dia especial. Nós vamos ter um episódio para contar muitas histórias e curtir esse ensinamento que é maravilhoso, que tem transformado a vida de todas as pessoas. Mas aí, já para começar com história e começar de um jeito que a gente tem sempre feito aqui no nosso programa, preletor Milton Yuki, como que a Seitonoye chegou na sua vida? Chegou na minha vida, olha, eu estava pensando assim, como é que eu poderia responder a essa pergunta, né? Você sabe que a minha vida eu devo à Seitonoye. Na minha família, nós somos em 6 irmãos. E naquela época não tinha televisão, não tinha smartphone, não tinha internet. Então, era assim, os filhos eram tipo escadinha. Diferença de 2 anos entre um irmão e outro. Só que tem uma exceção. A diferença de idade entre eu e meu irmão acima de mim, ao invés de 2, tem uma diferença de 4 anos. Aí eu fui perguntar para minha mãe, por que isso? Né? Por que só no meu caso é diferente? Aí ela explicou o que aconteceu. E olha o que aconteceu. Quando os meus pais tinham 4 filhos, o meu pai contraiu aquela doença chamada distrofia muscular progressiva. Começa paralisando ali na ponta do pé e vai paralisando, e até atingir os órgãos vitais, e até hoje essa é uma doença considerada incurável. Imagina a minha mãe, 4 filhos pequenos, o marido ali, já desenganado pelos médicos, e os médicos falaram, lamentamos informar, mas o caso do seu marido não tem jeito, a medicina não tem cura. O que a minha mãe fez? Primeiro ela entrou em pânico, em desespero. Aí depois ela lembrou que tinha uma sutra sagrada, que quando ela fez o curso para noivas, a professora era da Seitonoye e a professora mostrou a sutra sagrada. E não tinha sutra sagrada à venda como a gente tem hoje na livraria e tal. Aí ela copiou a sutra sagrada num caderninho e começou a ler a sutra sagrada noite e dia.
No começo lia desesperadamente, mas depois, a cada leitura, ela foi serenando a mente, serenando. E graças a esta leitura e o amor da minha mãe, a doença do meu pai foi regredindo, regredindo. Aí depois de alguns meses, ele se curou completamente. E os médicos ficaram sem entender, né, naquela época, como é que aquela doença, incurável até então, no caso do meu pai, se curou. Então, eu devo a minha vida a Seiichi Onoe, a Suta Sagrada e o amor da minha mãe. Então, quando eu soube dessa história, eu decidi dedicar a minha vida a Seiichi Onoe. Então, eu estou há muito tempo na Seiichi Onoe, e a minha mãe já frequentava. Depois eu comecei a participar da Associação dos Jovens e continuo até hoje. Passei pelos jovens, passei pela prosperidade e hoje uma das grandes alegrias que eu tenho é viajar pelo Brasilzão para divulgar esse ensinamento tão sublime que transformou a vida de muitas pessoas. E no meu caso, me trouxe a vida para este mundo, graças ao ensinamento da Seiichi Onoe. Maravilhoso, né? Privilégio, né? Conhecer a Seiichi Onoe antes mesmo de vir ao mundo. É verdade, é. Com certeza. Predator Milton, hoje nós vamos falar um pouquinho do tema Não Se Apegue. E aí, para começar, né, trazer vivências acerca desse tema, o senhor tem muito vivências, porque trabalhou com a Associação da Prosperidade da Seiichi Onoe do Brasil, né? Trabalha, aliás, ainda, né? Uhum. Através das orientações de ciclo. E uma coisa que sempre pega é a questão do apego material. E a gente, para a nossa audiência, para aqueles que nos acompanham possam entender, sempre quando a gente inicia algum conceito, a gente às vezes traz algumas diferenças nos extremos, né? Aquele que é apegado demais, aquele que só pensa naquilo, é obcecado por aquilo, e ao mesmo tempo aquele que fala, eu não sou apegado, eu quero ver uma vida, deixa a vida me levar, né? Deixa acontecer. A gente vamos conceituar um pouco os extremos e depois a gente vai chegando no equilíbrio. Qual que são os problemas que uma pessoa pode passar se ela é muito apegada e ao mesmo tempo muito desapegada? Acho que em tudo precisa ter o equilíbrio, né, Miltinho? Porque o apego é quando você cria um vínculo emocional com algo ou com pessoas, né? E esse vínculo emocional tem dois tipos, o que é positivo e tem o que é negativo, né? Então, acho que a gente pode abordar esses dois temas, né? O que é positivo quando aquele apego cria um porto seguro que proporciona autoconfiança e, a partir daí, a pessoa pode se desenvolver, né? Agora, em muitos casos, acontece de uma forma negativa, quando a pessoa cria dependência, tanto material quanto relacional, né? E o que a gente tem visto muito na parte material, as pessoas se apegando demais a essa questão material e, longe de trazer felicidade, está trazendo muito sofrimento, né? Então, acho que isso requer uma reflexão. Por isso que eu acho que esse tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, essa questão do apego ou do desapego, né, a gente precisa realmente trazer esse debate e conversar com o nosso público para a gente poder passar para as pessoas qual seria a melhor forma, qual a forma mais equilibrada para a gente levar uma vida não totalmente escravo, dependente, refém das coisas materiais e também levar com essa liberdade, né? E tem uma coisa que a gente aprende na Seiichi Onoe, que a verdade nos liberta, né? Então, muita gente está sofrendo hoje que não conheceu a verdade, né? Então, por isso que esse tema hoje é super atual e estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Para algumas pessoas é extremamente difícil se desapegar de coisas, porque parece que naquelas coisas estão as memórias. Por outro lado, há pessoas que são tão desapegadas que elas falam, pode ir, vou até exemplificar isso aqui depois. Pode levar. E depois, lá para frente, pensa, cadê? Por que eu não guardei e deveria ter guardado?
em momentos de reforma de casa, mudança de casa, né? A gente tem que fazer filtros, porque às vezes você sai de um lugar maior, vai para um lugar menor, ou vai fazer grandes viagens. E aí tem roupas que você não usa, tem objetos, adornos. E aí, de repente, quando eu vi, num exemplo pessoal, dei todas as bonecas, todas as coisas, tudo. E num outro momento, mais para frente, mas mãe, você não guardou nada? Puxa, podia ter guardado alguma coisa pequena para mostrar. Precisava, não precisava? Então, tem um equilíbrio que a gente tem que achar, porque, de fato, não está na coisa a memória está dentro da gente, a alegria que a gente viveu naquele momento, né? Por outro lado, tem gente que quer se desapegar, porque aquilo faz com que ela se lembre de momentos difíceis, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque o pessoal passa por situações, a gente passa por situações bem trabalhosas. Esse ponto que você comentou, eu vejo muita gente hoje sofrendo com o passado, né? Que na Seitonei a gente aprende que temos que viver o aqui e o agora, né? Mas o que está acontecendo é um problema de timing. Tem gente que já passou por muitas experiências na vida e às vezes as coisas remetem a alguma experiência negativa e aí traz o que é tristeza e sofrimento em função de experiência do passado, né? E também tem um caso dos jovens, né? Que também é um outro público, certamente que está assistindo aqui deve ter muitos jovens. Tem muitos jovens hoje sofrendo com o futuro, né? Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Será que eu vou conseguir comprar um carro? Será que eu vou conseguir realizar uma viagem? Então, o jovem muitas vezes está sofrendo com o futuro, a insegurança, a ansiedade, né? E a Seitonei nos ensina, essa é uma parte muito interessante da Seitonei, da gente viver o aqui agora, né? Então, às vezes a pessoa está errando o timing, né? Eu costumo dizer, vocês já ouviram falar da síndrome do defunto? Síndrome do defunto. Essa é nova, essa eu não conheço. Conta pra gente. Você que está nos assistindo, já ouviu falar da síndrome do defunto? Certamente não, porque isso aqui é um termo que eu inventei. Inédito da vivência, gente. Olha aí, direitos autorais. O que é o defunto? O defunto é aquele ser que está ali num caixão, só está o corpo presente. Espírito, mente, já não está mais ali, vai embora, né? E hoje a gente vive um mundo onde você vê muitas pessoas só com o corpo presente e o pensamento está em outro lugar. Então, você está aqui conversando, está em torno de uma mesa e tem gente ali checando as mensagens do WhatsApp, respondendo ou acessando as redes sociais. Então, tem um problema das pessoas estarem só com o corpo presente. Às vezes, o pensamento está no futuro, preocupada com o futuro, ou no caso que você comentou, Yara, sofrimentos do passado, né? Então, a pessoa não está vivendo esse momento presente. E está se falando muito hoje no mindfulness, que é você estar com o corpo, mente, o espírito presente aqui agora, naquilo que você está fazendo. Porque hoje a distração, roubo de atenção que a gente está sujeito é absurda, né? Então, as pessoas estão recebendo estímulos o tempo todo, as pessoas não estão vivenciando o momento. Às vezes, não só está sofrendo com o passado, mas não está vivendo o momento presente, né? E aí a gente precisa, então, fazer essa reflexão. Como é que a gente pode trazer o corpo, a mente e a alma presente aqui? Pode ser que alguém que está assistindo ali pode estar checando mensagem, né? Então, o convite é, estejam todos aqui, integralmente, participando, por exemplo, desse diálogo, né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer e desenvolver ao longo do tempo, né? E aí tem a questão do apego que você falou. Por exemplo, a primeira vez que eu viajei para a Europa, eu vou contar para vocês, eu nunca contei isso. Primeira vez que eu viajei, foi a primeira viagem para um lugar longe.
E aí a gente não tinha muita experiência na viagem. Eu levei 2 malas enormes. Felizmente, naquela época, você podia levar 2 malas de até 32 quilos. Hoje sairia muito caro fazer isso, né? Porque eles cobram tudo que você despacha. 2 malas enormes, mais um carry-on, que é a mala que vai dentro do avião. E aí eu passei por Paris, fui para a Inglaterra, fui para a Alemanha e vi coisas lindíssimas. A vontade de comprar era enorme, mas eu não conseguia carregar, porque não cabia mais nada. E eu nem usei lá 20% das roupas que eu levei, né? Então, assim, aquele apego em coisa, vou levar isso, vou levar mais aquilo. E, às vezes, isso as pessoas fazem na vida, carregam um monte de coisas, né? Então, ao invés de se tornar uma viagem leve, agradável, aquilo vira um fardo, né? Hoje, quando a gente viaja, tenho certeza que vocês que têm muita experiência em viagem, só leva aquelas roupas necessárias, né? Você leva só os itens necessários e foi uma viagem tranquila, né? Mas antigamente, pela minha inexperiência e desconhecimento, eu levava um monte de coisa. Mas hoje é diferente, né? Isso acontece na vida das pessoas. A gente tem que levar somente aquilo que é necessário para você viver bem. A gente tem que ter em casa somente as coisas que nos dão alegria, né? E deixar de acumular coisas, né? Hoje se fala muito em minimalismo, né? Que é exatamente você ter as coisas na dose certa. Tá vendo? Faz a mala pequenininha, mala de bordo. Mala de bordo pequenininha. Eu também fazia essas malas gigantes aí. Teve uma vez que eu fui para o Rio Grande do Sul e aí eu levei uma mala enorme para ficar 5 dias. Eu também não usei, acho que 20% do que era necessário. Eu tenho certeza que você assustou o pessoal lá. O pessoal acho que achou que ia ficar lá 1 ano. O pessoal perguntou para cima, nossa, começou a conferir a passagem de volta, né? Será que o produtor vai ficar aqui 20 dias? O seminário é de 5? Mas a analogia ela é bem precisa mesmo, porque a gente carrega na mente, no coração, questões que parece que a gente precisa ficar com elas, senão não vai resolver. Senão a gente não sabe entregar na mão de Deus, a gente quer resolver as coisas com a nossa própria força, a gente tem uma síndrome aí, sei lá, a gente tem uma postura de fazer essas malas grandonas, porque a gente tem essa, talvez em algum lugar, estou falando um agente aí generalizando, mas para a gente poder conversar, a gente não consegue soltar mesmo e entregar para Deus e conversar com Ele, ou falar, isso aqui agora, eu não preciso. Esse sentimento agora não cabe agora na minha vida. Às vezes até essa roupa, às vezes até esse relacionamento, essa amizade, esse trabalho, não cabe nesse momento da minha vida. Agradeço a oportunidade de aprendizado, entrego e sigo em frente. Mas às vezes é trabalhoso fazer isso, né? Porque a gente fica até o pontinho querendo ver se não está errada a nossa decisão. Às vezes o apego, né, traz um conforto psicológico, né? E aí que está o perigo, né? De repente é um refúgio resultante de uma ilusão. Então, muitas vezes a pessoa se apega a alguma coisa, sente um certo conforto psicológico, mas se apega e se subordina àquilo, fica refém daquilo e vira o quê? Um peso para carregar, né? Sendo que a gente aprende que temos que viver livres, né? Porque um dos desejos fundamentais do ser humano é viver livre, né? Mas às vezes a pessoa, por insegurança em relação ao futuro ou algum sofrimento do passado, se apega a coisas ou pessoas que, como se aquilo fosse um porto seguro, mas na realidade é algo que a pessoa está criando uma dependência, né? E aí que a gente precisa realmente trabalhar esse aspecto para libertar as pessoas das coisas, né? Sim, nós temos que valorizar as coisas, vivificar as coisas, mas não se tornar escravo das coisas materiais, que é o que a gente vê muito na sociedade hoje, né? Sim. Professor Milton, o senhor trabalhou muito com startups.
pessoas que vão iniciar um novo empreendimento, né? E que possivelmente aqueles que desejam iniciar uma nova empreitada, uma escolha de profissão, vem à tona talvez todos esses receios, medos, inseguranças por conta de experiências do passado ou por alguma situação que vivenciou e tem medo de avançar. Dentro desse cenário todo e dessa experiência que o senhor tem de trabalhar com esses empreendedores, o que o senhor indica na sua vivência para eliminar esses receios e avançar nos projetos? Acho que a primeira coisa é, ao tropeçar, né, no primeiro tropeço, a gente não achar que fracassou. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. O tropeço faz parte de um processo de aprendizagem, é parte de um crescimento, do fortalecimento. E muitas vezes as pessoas se assustam no primeiro tropeço, né? E a gente estimula muito para os startupeiros, para os empreendedores, do tipo, ó, se teve uma ideia, vamos testar, que a gente chama de MVP, né, que é o produto mínimo viável, para você não sair desenvolvendo, gastar todo o teu dinheiro, o dinheiro da sua família ou dos investidores anjos e depois você vai ver que não era bem aquilo, mas você já gastou. Né? E o problema das startups é fazer uma boa gestão do caixa. Se acabar dinheiro, aí bate o desespero. Né? Então, antes que acabe o dinheiro, desenvolva um escopo mínimo que você acredita que é viável e aí vai testar, sai em campo e testa. Né? E uma das coisas que a gente fala muito no mundo das startups é pivotar. Sim, testou. Não era bem aquilo, vamos pivotar. Né? Não tenha medo de mudar. Né? Às vezes, você persistir, se apegar a uma ideia, pode ser fatal para uma startup. Então, você tem que ter essa abertura, essa cabeça aberta para, tipo, pensei naquilo, mas o mercado está dizendo que não é bem por aqui, temos que ir por esse outro caminho. Legal, vamos testar. Né? E com isso, você vai aprimorando, vai testando, até chegar naquele produto, pô, legal, achamos aqui o modelo de negócio, ou o produto, o desenho do produto, que é o que o mercado está buscando. Então, aí sim, você já passou pelo vale da morte, da jornada das startups, e começa a entrar no mundo onde você começa a ter receita, começa então a gerar resultado para a startup, e aí sim, você já está numa outra fase. Então, quando a gente fala de desapegar, também para os empreendedores, a gente não pode ficar apegado a uma ideia fixa. Né? E o fato também de tropeçar não significa que você fracassou. Né? Então, a gente tem que trabalhar todos esses aspectos. Então, é um desafio enorme. Então, eu valorizo demais quem empreende, principalmente aqui no Brasil, que é um desafio atrás do outro. É você vencer desafio todos os dias. Né? Então, é muito legal ver esse trabalho que os empreendedores se realizam, não só os startupeiros, mas os empresários de maneira geral. Tem um apego, o leitor estava falando, eu estava aqui matutando, porque assim, às vezes a gente tem uma ideia, o jeito que o leitor Milton falou é bem fluido, harmonioso, né? Olha, você analisa, e aí qualquer coisa você muda de ideia, mas tem gente que põe uma ideia na cabeça e quer que essa ideia seja a ideia que vai acontecer no mercado, na vida. E aí a gente está falando aqui em startups, em empreendimento, empreendedorismo, vamos nessa linha. É quase, me lembra aquela criança que pega aqueles jogos de encaixe e aí ela pega o cone e ela vai colocar no lugar do quadrado. E aí tenta, não consegue e ela fica brava e desiste. Mas ela fica pegada a fazer daquele jeito. Ela não experimenta fazer outro. Tem que vir alguém, às vezes. Eu não sei, na experiência que o leitor tem de orientar pessoas à luz dos ensinamentos da Seiichi no Ie, tem oração, tem gente que já fez alguma coisa que possa ser um norte aí na vida de quem está acompanhando a gente? Excelente questão, porque muita gente confunde persistência com teimosia. Acho que a gente tem que ser persistente. Agora, a gente não pode ser cabeça dura e ficar insistindo em algo que, né,
não vai trazer resultado. Então, a gente precisa ser persistente, mas também tem que ter sabedoria e flexibilidade para fazer eventuais ajustes na jornada, né? Por isso que eu costumo dizer assim que quando a gente fala em empreender no longo prazo, a gente precisa talvez mais de uma bússola do que um GPS, né? O GPS, o Waze, que muita gente usa, o Google Maps, te dá ali, vira para a direita e vira para a esquerda, né? E muita gente hoje dirige usando o GPS, o Waze desse tipo. Mas na vida, não é bem assim. Na vida a gente precisa mais de uma bússola para te indicar o norte. Porque vai ter lugar que você vai ter que improvisar, tem lugar que você vai ter que desviar de obstáculos, vai ter lugar que você vai ter que construir uma ponte, você vai ter que construir um caminho inexistente. Então, é importante, acho que, ter um norte, e a bússola indica o norte, né? Então, acho que para a vida é melhor uma bússola do que um GPS. Que exemplo, hein? Que exemplo. Gostei. A gente às vezes fica tão apegado ao GPS que hoje em dia a gente nem mais lembra dos caminhos que a gente faz, né? É verdade. Se não funciona o aplicativo, assim, agora, como que eu faço para chegar lá? Porque sempre ficou ali apegado ao aplicativo. Doutor Milton, não sei se o senhor já teve experiências com outras pessoas, mas eu já vi gente dizendo assim, agora eu tenho que ter, na minha vida, foco no meu trabalho. Então, não vou namorar. Agora eu tenho que ter foco na minha religiosidade. Então, não vou trabalhar, vou para as montanhas. Eu vou ter foco nisso. Quais os equívocos, às vezes, de pensar dessa maneira em detrimento das outras áreas da nossa vida, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê... não é questão de errado, né? Mas eu já vi pessoas, mulheres, lamentando-se, né? De que focou-se no aspecto profissional e deixou para ter filhos mais tarde e não conseguiu, ou entrou em desafio, enfim, e aí se frustra com relação a isso, né? Como equilibrar tudo isso? É errado pensar em ter foco, não se apegar ao foco? Essa é uma pergunta capciosa. Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Opa! Vamos lá! Porque todo mundo, por exemplo, você que está assistindo, deve ter ouvido falar, a gente tem que levar uma vida em equilíbrio, né? E a gente trabalha muito no projeto Prosperidade, que é dado no ciclo de estudo da prosperidade, onde você fala, você tem que levar equilíbrio à vida pessoal, familiar, financeiro, social, profissional e espiritual. Temos que ter esse equilíbrio, né? E acho que está perfeito, é isso mesmo. Agora, quando a gente fala em foco, tem momentos da vida que a gente tem que dar foco em alguma coisa. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu fui dar aula no ciclo de estudos em Santa Catarina, acho que foi em Joinville, se não me engano, foi em Joinville. E aí tinha um aluno no primeiro ano, né, do ciclo de estudos, que é para o pessoal que está chegando. E aí a gente deu aula sobre o projeto Prosperidade. Aí esse aluno chegou para mim e falou assim, preletor, olha, eu tenho essas 6 áreas, eu tenho que colocar metas para cada uma dessas 6 áreas? Eu falei, por que você está perguntando? Ele falou, porque é o seguinte, olha, eu sou empresário, eu tenho 4 empresas, graças a Deus tá tudo indo muito bem. Então, a parte profissional, eu acho que estou muito bem. A financeira, então, até a geração dos meus netos, está tudo garantido, né? Tenho uma família maravilhosa. Então, para mim, está tudo bem, mas eu tenho que colocar metas para cada alguma dessas áreas. E aí, eu falei, mas o que te trouxe aqui? Ele falou, eu vim fazer esse curso porque eu quero desenvolver a parte espiritual, porque acho que me falta isso. Então, essa parte que eu sinto falta. O restante acho que está legal. Eu falei, então, faça um projeto focado na parte espiritual, né? E está tudo certo, né? Porque o que a gente precisa é buscar o equilíbrio na vida. Agora, tem momentos na vida que você tem que dar foco exatamente para buscar o equilíbrio.
percebe? Então, o foco é para proporcionar o equilíbrio na vida. Então, tem momentos na vida, por exemplo, teve época que eu trabalhava 30 horas por dia, época do Unibanco, porque estava no início de carreira, tinha muitos planos, tinha que constituir a família, tinha que comprar apartamento, tinha todo um desafio profissional. Então, ali eu foquei na parte profissional, para a gente construir as bases. Depois, a gente precisa ir buscando esse equilíbrio, né? E com isso, graças a esse equilíbrio, hoje a gente está numa outra fase que não tem mais preocupação com a parte profissional, né? A minha família, eu tenho uma família maravilhosa, constituída, todos os filhos bem encaminhados, né? Financeiramente está tudo ok. Então, a parte material está ok. Então, eu vou focar o quê? Na parte espiritual, quero ajudar as pessoas. Então, em cada momento da vida, a gente precisa dando esses focos para, no longo prazo, a gente conseguir esse equilíbrio, né? Para lá na frente não ficar arrependido. Puxa vida, estou com um monte de dinheiro e minha família está totalmente desestruturada. Eu tenho dinheiro, mas estou mal fisicamente, estou doente, sabe? E como disse uma vez o Pedro de Lara, você lembra o Pedro de Lara? Acho que foi ator, foi do Silvio Santos, né? Jurado. Ele diz nossas idades agora aqui. Tem uma frase dele que ele diz o seguinte: o cara era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Percebe? Então, o que a gente precisa é realmente buscar esse equilíbrio, né? Então, para não se arrepender lá na frente, a gente tem que, em cada momento, ir construindo a vida, dando foco adequado para que a gente possa ter esse equilíbrio em todas essas áreas que compõem a nossa vida. Não sei se eu consegui responder. Sim. Mas gerou aqui uma inquietude, que é assim. Vamos lá. É assim. Tem pessoas que acham que, por exemplo, vamos colocar aqui a Seitinoye, por exemplo, na nossa roda. Eu estou com foco agora em desenvolver um empreendimento. E agora não tenho tempo para a Seitinoye, não tenho tempo para Deus. Pode dar a entender, né, e a gente não quer dar a entender nada equivocado, a gente pode dar a entender que sim, olha, tenho que colocar foco. Foco aqui e esquece as outras coisas. Ou tenho que dar foco aqui ao trabalho, agora não vou brincar com meus filhos. Então, eles têm que entender, porque agora é hora de fazer as bases. Aí não tem equilíbrio, né? Se eu entendi bem, aí é um... Aí não tem equilíbrio, claro. Aí é desequilibrado. Desequilibrado. Que a pessoa abandonou algumas coisas essenciais da vida para focar só numa outra coisa, né? Então, você tem que ir construindo todas essas bases em harmonia, em equilíbrio, né? Mas tem momentos que você vai dar mais ênfase em alguns aspectos, mas aquilo que é essencial para a vida a gente não pode simplesmente abandonar, né? Ou seja, no exemplo da mala lá do início, né? Para a gente escolher os pertences certos, os focos certos, os itens certos para colocar na mala. O que não pode faltar na bagagem? O que não pode faltar na bagagem, assim, primeiro, acho que a gente tem que levar uma vida com leveza, com alegria, né? Porque a gente veio para ser feliz, não é verdade? Só que tem um estudo muito interessante, eu já comentei isso em algumas palestras, foram feitas algumas perguntas para os jovens de vários lugares do mundo. Qual é o seu objetivo de vida, né? Sabe o que eles responderam? 80% respondeu: quero ser rico, quero ter dinheiro, quero ter patrimônio material, porque tendo dinheiro eu resolvo uma boa parte dos problemas. E 50%, incluindo também esses que queriam ser rico, disseram: eu quero ser famoso ou quero ser famosa, porque assim as portas vão se abrir e a minha vida vai ficar muito mais fácil, né? E o que aconteceu? Tem uma pesquisa longitudinal mais importante da história sobre saúde, felicidade e bem-estar, que iniciou-se em 1938 na Universidade de Harvard, começando com
alunos do segundo ano de Harvard que tinham tudo para dar muito certo na vida, né? Afinal, numa das melhores universidades do mundo. E também pegaram jovens adolescentes, isso lá em 38, que viviam na periferia, na região mais pobre de Boston, e que não tinha nenhuma perspectiva de vida. E começaram a acompanhar essas pessoas, e acompanhar em profundidade, ano após ano, e até hoje uma boa parte dessas pessoas ainda estão sendo avaliadas, né? Naturalmente, esse grupo se ampliou, e a conclusão que se chegou nesse estudo é que dinheiro ajuda, fama ajuda, mas não é a coisa mais importante da vida, né? Então, o que é a coisa mais importante, né? Não tem nada a ver com coisas materiais, riqueza material, essas coisas materiais. E nem prestígio, status, aquelas coisas todas. E que a coisa mais importante, e isso está comprovado quando você estuda aquele tema das Blue Zones, as zonas azuis, que até teve uma série no Netflix. Nossa, eu estava pensando, o leitor estava falando, eu estava lembrando dessa série. Na Netflix, fala como chegar até os 100 anos, né? O ano retrasado estive numa dessas Blue Zones, que é a ilha de Okinawa, onde tem a população mais longeva do planeta. Estive lá para conhecer, para estudar esse assunto. E as conclusões que esse estudo de Harvard chegaram foi o seguinte. Primeira coisa, o segredo para você viver feliz, ter uma vida longeva, saudável, não tem nada a ver com dinheiro, nem fama. Então, o que é relevante? São as conexões com as pessoas, né? Então, quanto mais pessoas você tiver conexão, e aqui não estamos falando, eu tenho 2.000 seguidores no meu Instagram, ou tenho 1.500 pessoas no meu LinkedIn, não estamos falando disso, nós estamos falando das conexões, assim como quando a gente se encontrou, se abraçou, né? Aquela alegria de você encontrar, o contato pessoal, é disso que nós estamos falando. Então, quanto mais conexões você tiver com pessoas, mais você tende a estar nesse grupo de pessoas felizes, saudáveis e longevas. E quanto menos pessoas você tiver relacionamento, você tende a estar solitário ou solitária, e aí é um forte candidato ou candidata para viver uma vida de depressão e ser infeliz, né? Segunda conclusão, além dessas conexões, tem a ver com a qualidade dessas conexões. Porque não adianta você estar muito próximo de alguém e ter uma relação tóxica. Isso é tão ruim quanto viver na solidão, né? Então, tem que ter bastante conexões e tem que ser conexões de qualidade, que te dá alegria, que traz uma emoção positiva, né? E a terceira conclusão é que isso tudo vai fazer bem para o teu corpo, para a sua mente e para a sua alma. Ponto. É isso, sabe? Então, isso é para a gente trazer essa reflexão. Ao invés de a gente ficar perseguindo coisas materiais, tem coisas mais importantes para a gente buscar, que está o quê? Na construção desses relacionamentos que trazem uma emoção positiva, uma energia positiva. Isso é que realmente tem valor. Isso quem está dizendo não é o preletor Milton Young, é a Universidade de Harvard, que vem comprovar tudo que a gente aprende aqui na Seichonoye, né? Que é trabalhar em benefício do próximo, você alegrar o próximo e você dedicar amor ao próximo. Então, sabe, a Seichonoye está com ensinamento assim, up to date, um ensinamento super atualizado que as universidades de Harvard, aquela série Netflix, né, está trazendo agora como uma grande novidade. Nós estamos estudando isso na Seichonoye há décadas. Sensacional. Já que o preletor Milton respondeu a pergunta de $1 milhão, vamos dar um fôlego para ele, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta de $2 milhões. Vamos lá. Vamos a uns agradecimentos aos nossos amigos que compartilham, escrevem para a gente as suas mensagens, mandam recadinhos. E vamos começar aqui com alguns nomes do episódio que nós tivemos
com a nossa amiga líder da iluminação Gardênia, Kazuko Kuamoto, José David Pucci, manteria ativo para ouvir e assistir, grato pela atenção, muito obrigado. Angelita Andrade escreveu pra gente, muito obrigado, referências, vou ouvir sim. A Cristiane Alves, Simone Santa Catarina, a Lourdes Simeone, Solange Oliveira, tem um recadinho aqui da Lúcia Massai Sagúria Dias. Agradeço muito pelas maravilhosas palavras de orientação e ensinamentos que traz a todos através dos podcasts. Muito obrigada. Eu falei certo o nome dela? Vamos lá, vamos conferir. Lúcia Massai Sugiura. Sugiura. Isso, muito obrigada. Mas você deixou justamente o próximo para mim. Volta lá, Yara, por favor. Volto lá, Milagros Guilhem. Ai, perdão, Milagros Guilhem escreveu pra gente muitas graças. Ah, essa aí você sabia. Mas o espanhol da Yara é melhor que o meu, né? Tem a Cibele Rodrigues, a Ranúzia Martins Parísio Marinho, a Jordana Pessoa, a Maria Hiroko Arina Fatini, que escreveu, opa, reverências, nunca imaginei que chegaria onde cheguei, gratidão. A pergunta no título do e-mail era, você tem progredido nos seus objetivos? Os amigos escreveram, né, no e-mail sncast@sn.org.br. Faça como eles, escreva para a gente que a gente vai ter maior alegria ler aqui no ar. Caso também você esteja acompanhando as outras plataformas, você não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e, claro, compartilhar para os amigos aí que acompanham, principalmente no canal do YouTube. Mas, Yara, antes de voltarmos, tem uma pessoa que escreveu no nosso e-mail, ó, Ana Maria Carneiro. Eu vou ler o que ela escreveu, ó. Amei o episódio com a Gardênia, inspirador. Eu sempre maratono todos os episódios do Vivências. Agora salvei todos como favoritos. Consigo assistir um depois do outro. Quer a prova que ela é maratona? Olha aqui, ó. Hoje, além do episódio 49 com a Gardênia, ouvi de novo o episódio 44, que foi o primeiro episódio desse ano de 2025. E aí, olha, fiquei curiosa para saber qual o projeto que a preletora Yara comenta que ela estava dando início e ficou insegura, precisando de orientação. Ela falou que ainda não podia falar nada, porque ainda estava no início. Será que ela já pode contar? Risos. Parabéns por todos os episódios, são todos maravilhosos. Acho que já escutei mais de 3 vezes cada um. Muito obrigada, a Ana Maria Carneiro, lá da Regional SP Santana. Yara. A Ana Maria vai continuar maratonando, porque o projeto está em andamento, está na fase final. Então, os amigos que vibram positivamente com boas energias e oração podem continuar orando e pode continuar maratonando, que nos próximos episódios eu venho trazer aqui o desfecho com muita alegria. Coloca nos comentários aí no YouTube, aqui no podcast, vibrando positivamente para a preletora Yara. Êêê! Assim que é bom. Vamos voltar, já tomou fôlego, preletor, então agora vamos falar um pouquinho. Bora lá. Sobre a questão... Vamos voltar, né? A gente até falou, esbarrou nessa questão de uma certa obsessão da prosperidade material, né? Achei interessante, o preletor trouxe um exemplo da pessoa que foi fazer o ciclo lá em Santa Catarina com o objetivo de desenvolver a sua espiritualidade. Mas muitas pessoas, quando elas ouvem prosperidade, a primeira coisa que ela pensa é na questão material. E, às vezes, quando a gente se apega a essa questão do dinheiro, acaba prejudicando e limitando a gente, né? Essa é uma questão de $2 milhões também. Olha, é o Vivências milionário esse, hein? Essa questão material, hoje, naturalmente, a gente vive um mundo hoje que há uma busca por coisas materiais impressionante, né? Quando aparece lá os influencers digitais, tão jovem, que está faturando não sei quantos mil por mês, né? Todo mundo fica louco, quer também ficar rico, né? Não tem nenhum problema se tornar rico, né? Mas a Seichonoye, o mestre Masaharu Taniguchi, ele traz naquele livro A Verdade da Vida, volume 8, ele traz uma orientação interessante. Ele diz o seguinte: se acúmulo de bens fosse prosperidade, prisão de ventre
obesidade seria saúde. Né? E muita gente associa a prosperidade a questões puramente materiais, financeiros. Né? E a Seichono a gente aprende que a prosperidade advém do quê? De um processo de circulação de riqueza e não de acumulação. Né? Porque às vezes a acumulação, água parada, acumulada, cria dengue, né? Gordura acumulada, né? Cria obesidade, assim por diante. Então, a Seichono a gente traz um conceito novo, diferente da prosperidade, que é você promover a circulação da riqueza em grande quantidade para beneficiar grande número de pessoas. Aí sim você tem a verdadeira prosperidade, não a acumulação. Eu conheço gente que só tinha riqueza material, né? E teve gente que um alto executivo de uma grande instituição, a gente foi almoçar num restaurante chiquérrimo em São Paulo, e no almoço ele tinha um currículo, sabe aquele currículo que você vê no LinkedIn, de dar inveja, né? E uma baita experiência profissional. E quando a gente começou a falar sobre família, filhos, o homem começa a chorar. Fiquei todo sem graça, não sabia o que fazer, porque ele começou a chorar, porque ele tinha problemas seríssimos com o filho, né? Então, de que adianta ter um baita currículo profissional, ter dinheiro, e se a família está naquela situação, né? Então, isso traz reflexões para a gente realmente olhar a questão da família, olhar todas essas questões que fazem parte da nossa vida e não focar numa única coisa, né? Então, a pessoa provavelmente recebia homenagem nos grandes eventos corporativos, que talvez ganhasse até prêmios, mas em casa provavelmente ele era vaiado, né? De que adianta isso, né? Então, a gente precisa realmente, lógico, ter recursos materiais, legal, mas ter só o suficiente, né? Não precisa mais. E a outra coisa que a gente vê muito quando você está na sociedade ou no mundo corporativo, as pessoas perseguirem algumas metas, alguns sonhos, que às vezes não são seus próprios sonhos, são sonhos de outros. Lembra aquela época que todo mundo queria um carro importado? Porque o vizinho tinha um carro importado, porque o primo tinha um carro importado, porque um colega tinha um carro importado, todo mundo queria comprar um carro importado, às vezes a pessoa não precisasse de um carro importado, né? Então, estava perseguindo um sonho que não era dela, né? Assim como tem várias outras coisas. Então, a gente precisa realmente refletir sobre as nossas metas, os nossos sonhos, o quanto aquele sonho tem a ver com você, com a sua missão de vida, e se não é um sonho de terceiros, né? Tem gente perseguindo um sonho errado, não é o seu próprio sonho. Então, fazer essa reflexão, né? Porque tem muita gente que gosta de ostentar riqueza, mas para mostrar para os outros, né? Isso não é verdadeiro. Então, esse tipo de coisa cria uma falsa ilusão, e a pessoa, então, ao invés de ter alegria, vai ter sofrimento, né? Então, acho que é mais para a gente fazer essa reflexão e trazer aquilo que é essencial para a nossa vida. Tem uma questão de autoconhecimento importante, né? Porque hoje eu sou uma Yara. Eu não sou a mesma Yara do século passado, né? A mesma Yara de 10 anos atrás. E, às vezes, a pessoa não percebe essa mudança de comportamento, e ela persegue obsessivamente ou obcecadamente, não sei qual é a palavra que mais se encaixa para a pessoa, um sonho ou um objetivo que ela acha que é um sonho, mas já não é mais. Ela não consegue perceber que não é mais dela. Essa pessoa já é outra pessoa. Exatamente. Né? Uhum. E uma outra coisa que a gente vê muito hoje, em função dos influencers digitais, pessoas perseguindo sonhos, se não for impossível, provavelmente muito difícil, né? De repente ela quer ter a boca da Angelina Jolie? Jolie,
está querendo ter o corpo da Carol Rosalim, né? O corpo mais fitness do mundo, está buscando a beleza de uma Bruna Marquezine, e aí ela começa a perseguir sonhos que não é o sonho dela, é de outros, né? E o que traz isso? Mais frustração. E ela começa a se apegar a essas coisas materiais, ao corpo físico, às coisas do mundo desse mundo fenomênico que a gente fala aqui na Seitio, né? Que essas coisas mais materiais, né? Dos 5 sentidos, e perde o que é a referência do essencial, né? O que é a essência da vida, né? Então tem muita gente sofrendo porque está perseguindo um sonho que não é dela, né? E ela poderia fazer algo muito mais importante na vida do que querer imitar alguém que aparece aí com muita frequência nas redes sociais e está influenciando muita gente. E muita gente fica ali buscando aquele sonho impossível, né? E sendo que cada um nasceu com um dom divino, né? Cada um de nós veio para esse mundo com uma missão de fazer algo que Deus lhe confiou. E aí a pessoa tem que, então, buscar esse dom divino para ela poder realizar algo em benefício das pessoas, usando esse dom divino. Inclusive, dom, em inglês, chama gift. Gift significa também presente, né? Então, nós recebemos um presente de Deus, que é esse talento, esse dom divino, para ajudar o próximo, né? E muitas vezes as pessoas esquecem disso e começam a perseguir um sonho de uma outra pessoa. E aí vai se frustrar. Maravilhoso. Doutor Milton, de certa forma, hoje, né, a gente vive uma era de prosperidade material. Salvo algumas exceções, né? Algumas pessoas, neste contexto, elas adquirem determinados padrões de vida. Antes não tinha um carro, antes não tinha uma jacuzzi, antes não tinha uma televisão LED, e eis que de repente entram em alguma dificuldade, perdem esse status, não tem mais esse status anterior, e não conseguem mais viver sem aquilo, ficam apegadas com aquilo e não conseguem fazer essa transição, né? Como se livrar dessa situação que às vezes a gente passa e se reinventar? Essa é outra pergunta de $1 milhão. Tá vendo? Várias perguntas hoje, bilionárias. Uau. Isso acontece na vida de muitas pessoas, né? Acho que durante a jornada da vida tem os ups and downs. A pessoa está na crista da onda, depois cai, enfim. E conforme eu mencionei antes, de repente um tropeço não significa um fracasso. Sim. Né? Então, primeiro a pessoa tem que entender assim, aconteceu alguma coisa, acho que tem que, no mínimo, fazer uma reflexão. Por que aconteceu? O que eu tenho que fazer de diferente a partir de agora, né? E quando a gente fala nessa questão material, uma coisa muito simples. A gente, assim, um bom gestor financeiro sempre vai gastar menos do que ganha, né? Tem muita gente que tem um momento da vida que gasta muito, só que a renda, dependendo da fase da vida, a renda não acompanha. Então, é preciso ir ajustando e ter esse equilíbrio, você sempre gastar menos do que você ganha. Se você inverter isso e ter o banco como um sócio, né, que você entra no cheque especial, cartão de crédito, pronto, aí entra num círculo vicioso e aí fica difícil sair do buraco, né? Então, é preciso ter disciplina para você sempre ter estas contas, as receitas, a renda, sempre acima da despesa. Pode ser que em algum momento tenha alguma oscilação, mas tudo bem, isso faz parte da vida. Agora, não dá para o tempo todo você estar com a despesa acima da sua renda, né? E enquanto você está na atividade, por exemplo, tem muito jovem aqui assistindo, tem um momento da vida que você tem que investir na sua carreira, você tem que solidificar a sua base profissional para que, com o tempo, você vai construindo o que a gente chama de renda passiva, né? O que é renda passiva? Que mesmo você não trabalhando, você vai ter uma renda, ou de um dinheiro aplicado, ou aluguel de um imóvel, ou de alguma sociedade, né? Enfim, que não depende de você estar trabalhando fisicamente. Tem um momento da vida
que você tem uma renda, que a gente chama de ativa, mas às vezes você trabalha muito e ganha pouco. Geralmente início de carreira é assim, né? Você trabalha muito e ganha pouco. Um trainee, um júnior, rala, ganha pouco. Mas com o tempo você tem que fazer com que o seu trabalho renda mais, mas ainda é uma renda ativa, né? E com essa renda ativa você vai criando, quando você chegar nos seus 30, 40 anos, você vai criando, vai fazendo investimentos para que uma parte dessa economia que você está gerando, porque você ganha mais do que você gasta, uma parte vai lá no futuro se transformar numa renda passiva. Mesmo que você parar de trabalhar, fique tranquilo que o dinheiro vai continuar entrando. Então, ao longo da vida, a gente tem que ir construindo isso, né? Por isso que acho que é importante a gente saber o que eu tenho que fazer em cada momento da vida, porque lá na frente você tem a tranquilidade de estar trabalhando menos ou até mesmo deixando de trabalhar e dedicar a outras coisas, né? Trabalhar pela Seichonoye, ajudar outras pessoas como voluntário, mas você tem garantido uma renda que vai dar essa tranquilidade. Tá? Uma vez uma pessoa me perguntou, ela tinha um desejo de investir e abrir um negócio, e ela queria que o esposo e a filha, é uma história bem longa, mas que a filha e o esposo pudessem gerir. E ela falou, o que eu quero é ter uma boa ideia para abrir esse negócio, para que eles possam ser felizes e tudo mais. E eu acredito que tem um monte de gente pensando agora, né? E agora, como que eu vou ter essa ideia? Eu quero isso. Como que eu acesso essa ideia? Eu tenho uma dica aqui de uma oraçãozinha supimpa, oração curtinha e poderosa, que vai ajudar a gerar essa ideia. Essa oração está no livro A Verdade da Vida, volume 8, no capítulo que fala sobre o caminho para receber a provisão infinita, que inclui a ideia, né? Então, essa oração diz o seguinte: ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas, e concedei-me a força vital capaz de realizar essa ideia. Então, esta oração que você encontra no livro A Verdade da Vida, volume 8, tem os 3 elementos fundamentais da vida. Sabedoria, né, porque a ideia vem da sabedoria. O amor é uma ideia de um projeto, de um empreendimento que vai beneficiar grande número de pessoas, então isso é amor. E o terceiro elemento, que é a vida, a força vital, a força da vida, que vai pegar aquela ideia e vai transformar em realidade. E tudo isso em alinhamento total com o seu talento, com a sua vocação, com o seu dom divino. Então, recomendo essa oração para você que está nos assistindo. Maravilhoso. Doutor Milton, dentro da situação anterior que eu citei, eu acredito que ouvi o senhor falar em uma palestra com relação de não ter medo do fracasso. Ter boas ideias e não ter medo do fracasso. Até acho que o senhor exemplificou que certas empresas, acho que na escolha dos seus colaboradores, estavam procurando no currículo pessoas que faliram. Era isso? Essa é uma pergunta bem curiosa, né? Porque geralmente a gente associa fracasso. Quando você tem uma pessoa que está associada a um fracasso, recebe aquele carimbinho do fracassado, né? E por muito tempo aqui no Brasil, quando a gente começou a trabalhar com as startups, o pessoal, não, esse empreendedor já fracassou, já não deu certo aquele primeiro projeto dele, então já recebia um carimbinho do tipo, olha, esse aqui descarta, né? Até que o pessoal foi lá para a Califórnia, para os Estados Unidos, e descobriu que lá eles usavam outro critério. Então, o empreendedor que falhou algumas vezes era muito mais valorizado que aquele que veio, e você não sabe se vai fracassar ou se vai dar certo, né? Então, aquele que já tinha fracassado lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, era bem visto, porque, puxa vida, essa pessoa certamente aprendeu alguma coisa, né? Pode até cometer outros erros, mas aquele não vai cometer mais. Então, já vem com uma bagagem, né? Então,
eram mais valorizados. Então, aqui, agora já está diferente, né? Então, alguém que comparece, olha, eu tentei isso, não deu certo, aquilo lá não deu certo, tive que pivotar, né? E estou com uma nova ideia. Hoje já é visto diferente, como uma experiência positiva, né? Porque esse negócio de sucesso e fracasso é uma coisa perigosa, porque às vezes a imprensa ou a sociedade tira uma foto de uma pessoa no momento que ela deu um tropeço e fala assim, que é fracassado e recebe o carimbo de fracassado. E às vezes tem alguém que está no momento bom, aparece na capa da Forbes, da revista Exame, nos jornais de negócio, ó, esse cara é de sucesso. Mas, de repente, pode ser que 2, 3 anos depois fracassou. Conheço 2 empresários, um apareceu ao lado de uma Lamborghini, não, Aston Martin, na capa da revista Exame. Né? Era dono de uma empresa. Essa empresa não existe mais. E teve um outro que apareceu na capa da revista Exame com o uniforme do... Na verdade, não é que ele apareceu, que ele criaram essa capa com o rosto dele e o corpo do Super-Homem. Né? E o Super-Homem é uma figura, é um personagem muito interessante, que é o único ser que usa um macacão azul e a cueca por cima, cueca vermelha por cima, e que faz sucesso no mundo. Então, esse é o Super-Homem, né? Então, ele apareceu na capa da Exame, inclusive naquela época que falava, ó, a maldição da capa da Exame. Apareceu na Exame, cuidado, né? É uma empresa que ele apareceu com a capinha do Super-Homem, e essa empresa não existe mais, né? Às vezes a vaidade aparece muito forte, e isso pode então levar por caminhos complicados, né? Tem alguns estudos que mostram o seguinte: analista de mercado, analista de investimentos que olham relatório anual, olha o website da empresa, olha o relatório anual que publica tudo sobre a empresa, tal, e tem lá geralmente a carta do CEO, carta do presidente daquela empresa. E esse estudo mostra o seguinte: quando a foto do presidente ocupa baita espaço, a página inteira, e quando você lê a carta dele, e ele diz muito, eu fiz isso, eu comprei isso, eu investi nisso, quando está muito na primeira pessoa, analista de mercado fala, ó, não invista nessa empresa, que essa empresa vai ter problema no médio e longo prazo. Porque uma empresa está sendo tocada por alguém muito egocêntrico, muito vaidoso. Então, isso é perigoso. E isso está comprovado. E outros que aparece a foto pequenininha do presidente, ou nem aparece a foto do presidente, e ele coloca lá, nós fizemos isso, a nossa empresa fez isso, pronto. É uma empresa que acho que vale a pena a gente avaliar para investir, né? Então, existe muita ciência quando você entra no mundo dos negócios que tem total alinhamento com os ensinamentos da Seichoner. Quando a pessoa é movida por egoísmo, vaidade, não vai, pode enganar alguns por algum tempo, mas não vai enganar todos por muito tempo, né? Então, quando você trabalha por benefício de maior número possível de pessoas, então você tem tudo para dar muito certo no seu empreendimento. Queria aproveitar que a gente está aqui e desdobrar brevemente aqui para a questão de relacionamento, porque a gente está falando da questão do desapego, da questão do sonho, da ideia, e às vezes a gente está num relacionamento e não percebe como é que esse relacionamento está, porque em virtude dos sonhos, da correria, talvez não houve um cuidado
com essa percepção, não houve o equilíbrio da espiritualidade, da manifestação do amor, do servir. E aí a pessoa chega e se conforma com essa questão. O leitor estava falando, estava imaginando, nossa, a pessoa naquele cenário, aí ela volta para casa, como o exemplo que o senhor trouxe, né, da pessoa que tem a questão da família, do filho, e que isso a afeta. E às vezes acontece no relacionamento a dois. Existe uma forma de a gente sair disso? Tem alguma vivência que a gente possa ilustrar para os amigos também aproveitarem essa o seu estudo e as suas vivências mesmo, né? Essa é outra pergunta de $1 milhão. Porque tem muito relacionamento, a gente conhece, né, que é um relacionamento de conveniência, né? Eu tenho casa, tenho conforto e às vezes não é um relacionamento verdadeiro, né? Então, que pode criar conformismo, acomodação e pode virar um refúgio, né? E na Seitiona a gente aprende que a gente veio para esse mundo para praticar o amor, de ajudar o próximo, de fazer outra pessoa feliz, né? Então, acho que é preciso fazer uma reflexão. Não estou dizendo que, olha, não é um relacionamento assim, então encerra. Acho que tem que fazer uma reflexão para ver se não está faltando uma das partes, ou ambas as partes, refletirem e conversarem para encontrar realmente a essência do relacionamento, né? Que não é um relacionamento por conveniência, por questão material, financeira, né? Não casaram por amor, não ficaram juntos por amor. Então, o dinheiro não deveria interferir, né? Então, fazer essa reflexão, porque na Seitiona a gente aprende, enquanto muitas vezes fala, eu quero trabalhar, eu quero casar com tal pessoa, que eu quero ser feliz. Na Seitiona a gente aprende, eu quero casar com tal pessoa, porque eu quero fazer a pessoa feliz. Então, quando se trabalha, quando se casa, quando se relaciona desta forma, então é um relacionamento que vai dar muito certo, né? Porque você abre mão dos seus interesses pessoais e vai se relacionar, conviver com alguém para fazer essa pessoa feliz, mas sem você perder a sua individualidade. Acho que isso é importante. Você dedicar amor para o próximo significa que você está abrindo mão da sua individualidade. Na Seitiona, a gente sempre fala, vamos beneficiar o maior número possível de pessoas, vamos fazer o bem para grande número de pessoas, e ao mesmo tempo a gente fala, a gente tem que se valorizar. Cada um tem a sua individualidade, a Seitiona valoriza essa individualidade porque ninguém é substituível, né? Então a gente veio para esse mundo para cumprir uma missão. E às vezes acontece num relacionamento chegar ao final que cumpriu aquela missão. E aí, ok, né? Não tem nada de errado. A vida segue, de repente você tem uma outra etapa da vida, vai cumprir uma outra missão, né? Então a gente também não pode ficar apegado a uma situação do passado e ficar sofrendo refém, escravo de uma situação do passado. Você tem que seguir a sua jornada, né? E aí, em cada momento, você vai cumprir com galhardia esta etapa da vida. Acho que o importante é a gente sempre fazer o bem ao maior número possível de pessoas, começando pelas pessoas mais próximas, que é você, e as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza. A gente inaugurou recentemente um quadro do nosso programa. O senhor já fez uma mentalização, mas eu vou fazer porque, quem sabe, eu extraio aqui do nosso convidado mais uma mentalização, né? Mas qual outra mentalização que o senhor costuma praticar sempre? Todos os dias, depois que eu faço a meditação Shinsokan, isso há muitos anos, eu faço a oração do vencedor, né? Oração do vencedor. Eu sou filho de Deus, eu sou espírito, eu sou eterno, eu sou indestrutível, eu sou inatingível, eu sou imortal, eu sou um vencedor. Aonde quer que eu vá, vencerei infalivelmente. Então, eu faço essa oração todos os dias, há muitos anos. Isso nos dá uma força para a gente seguir adiante,
com bastante entusiasmo, com bastante energia. Isso tem feito com que a gente, sabe, siga firme na nossa jornada, né? Porque a gente precisa ter essa força. Então tem um momento que a gente... Porque depois, no seu dia a dia, a gente recebe tantos estímulos do ambiente, do celular, enfim. E a gente tem que se fortalecer sempre. Por isso que a prática da meditação Shinsokan é aquele momento que você vai focar em você, contemplar Deus, reconhecer Deus que está dentro de você, você sintonizar-se com Deus, sentir que você é próprio Deus, sintonizar-se com o universo e conscientizar que você faz parte do universo, você se unificar com as pessoas e com todos os seres e ter essa consciência que eu faço parte do todo, né? Eu sou o próprio todo, eu sou Deus, eu sou o universo. E fazer essa oração do vencedor, para mim tem sido assim, um combustível para a gente seguir adiante no nosso dia a dia, nessa grande e maravilhosa jornada da vida. Tá vendo? Valeu a pergunta. Mas também quero outra pergunta de milhões. Qual é o livro de cabeceira do preletor Milton Yuki? Uau! Posso indicar 2? Pode, aí, já estão acostumados. 2 livros. Tem um livro que faz... Porque um livro trata da questão estática e outro da questão dinâmica. O que é a questão estática? Aquele momento que você tem que se abstrair dessa agitação do dia a dia, dessa maluquice, das redes, dos estímulos que a gente está vivendo e fazemos parte desse mundo. Só que, às vezes, a gente precisa meio que sair essa agitação e recolher para você contemplar, você meditar, você focar em você, em Deus, né? E aí, para isso, é o livro A Verdade da Vida, volume 8, onde você vai sintonizar-se com Deus, com a provisão infinita, vai contemplar, fazer a meditação Shinsokan. Agora, não adianta a gente só ficar contemplando, temos que partir para a ação. E quando a gente fala partir para a ação, é o livro dos jovens, né, que eu considero a Bíblia do empreendedor. Você que está empreendendo, leia o livro do jovem. Então, o livro do jovem é o que movimenta, é o que te dá energia. Então, você meditou, teve os seus insights, legal. Agora, vamos à luta, vamos à prática, no dia a dia, a execução, é o livro dos jovens. Dicas maravilhosas do preletor Milton Yuki, com conteúdo, estática e prática. Esses livros, os amigos que nos acompanham podem adquirir na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br. Ou se deseja conhecer uma das nossas atividades da Seichonoye e lá adquirir esses livros, também vocês podem fazê-lo. Para consultar os nossos endereços, acesse sni.org.br/onde encontrar. Lá estão os endereços e contatos de todas as nossas sedes regionais. Entre em contato com a mais próxima de você e já pergunta quando é a próxima reunião para você participar. Quem sabe nós 3 nos encontra você lá, né, Yara? É isso mesmo. Preletor Milton, sem palavras, mas o que eu posso dizer é muito obrigado por compartilhar tantas vivências conosco. Que alegria ter participado de vocês nesse episódio. Eu quero agradecer também a atenção de todos. Realmente não há palavras para descrever aqui minha alegria, a felicidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse ensinamento maravilhoso que é a Seichonoye. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês. Eu sou a preletor Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi mais um episódio do podcast Vivências. Até o próximo. Até o próximo. Esse foi o Vivência dos Milhões. Vivências dos Milhões. Muito obrigada. Quando você tiver o seu coração unido a Deus, as suas atitudes, quaisquer que sejam, se tornarão ações para realizar unicamente a felicidade, a prosperidade e a saúde. Consta no livro Convite à Prosperidade, volume 1,
página 52. E para unir o seu coração ao de Deus, temos um convite especial para você. É um convite à prosperidade. Esse é o tema dos nossos seminários que vão acontecer nas academias de treinamento espiritual da Seitonoye do Brasil no mês de agosto. Você está convidado a fortalecer o seu lado espiritual para potencializar o seu lado pessoal e profissional. Olha só as datas que temos para o mês de agosto. Academia de Santa Tecla, 2 e 3. Academia de Santa Fé, 16 e 17. E nas academias de Curitiba e Amazônia são na mesma data, dia 23 e 24 de agosto. São 4 academias em estados diferentes do Brasil para você participar. Quem sabe, ao invés de você ir na academia da sua região, você se permitir conhecer uma academia de treinamento espiritual numa região diferente? O convite à prosperidade é um convite para uma nova vida. Aceite. Venha com a caravana da sua cidade ou por conta própria. Mais informações no site ou na sua localidade. Muito obrigada.